Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para o nosso enlevo, para a nossa edificação espiritual. E para darmos então início a este programa, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção a Ele e dando graças por tudo. Vamos orar então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais esta oportunidade, por este dia que o Senhor tem nos concedido, e nós podermos então adorar ao Senhor juntos. Eu peço a bênção do Senhor em favor de todos os meus irmãos, e que o Senhor nos dê a inspiração divina para fazermos mais desse trabalho para o Senhor, que tanto quem fala como quem ouve esteja sob a inspiração do Espírito Santo para ser abençoado e para receber a bênção do Senhor. E é
No nome do Senhor Jesus Cristo, que nós pedimos também o perdão por todos os nossos pecados. Pedimos humildemente e te agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos com a Bíblia aqui aberta, e isto é no capítulo 2 da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. E nós vamos começar já desde o versículo 1, não é? A nossa leitura. Então, repetindo, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. E depois que nós fizermos essa leitura, nós ouviremos então uma canção de louvor a Deus, uma adoração ao Senhor para também nosso enlevo espiritual, não é? Muito bom, então, enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, aqueles que vão acompanhar, né, podem procurar em suas Bíblias, e enquanto isso nós vamos trazer os nossos avisos, nossas notificações. Este programa é publicado diariamente pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E nós temos também 3 grupos de WhatsApp, onde são também repetidos ou republicados os mesmos programas, para que isso facilite àqueles que desejam ouvir através do seu WhatsApp, não é? E nós temos aí na descrição do vídeo, no nosso canal do YouTube, o número para você se conectar. E por isso, se você desejar, é só mandar uma mensagem para nós aí através do nosso número e nós adicionaremos você em um dos grupos com muito carinho, com muito amor, não é? Deus abençoe a todos então. E também lembrando que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nós temos cultos ali todos os domingos, no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130. Ali os nossos cultos são realizados todos os sábados a partir das 18h30. E todos vocês que nos ouvem estão convidados a virem e adorarem juntamente com o povo de Deus que ali se reúne, não é? Tanto pode ser em Campinas como em Santa Bárbara. Você é bem-vindo e Deus continue abençoando a todos nós. E agora que demos os nossos avisos, as nossas notificações, então nós vamos começar aqui a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, começamos com o versículo 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola. Aqui tem um pequeno detalhe aqui, não é? Ele disse, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto.
ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estejais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua bendita palavra, não é? Nós lemos todos esses versículos aqui, o capítulo todo, não é? Mas nós temos coisas tão importantes, tão tremendas para meditarmos, se o nosso tempo fosse um pouco maior, não é? Para nós meditarmos aqui, para que nossas almas pudessem ficar alimentadas. E eu queria frisar um versículo aqui, mas eu esqueci de anotar qual seria o versículo, mas se eu citar apenas, os irmãos vão recordar imediatamente, porque nós acabamos de ler, né? Ele disse, falando sobre
esse iníquo, né, que se assentará na cadeira de Deus, parecendo com Deus e se levantando contra tudo que se chama Deus e que se adora, né? Esse que é, aí é que eu quero frisar, esse que é segundo a eficácia de Satanás. Então você vai perceber que ele não está falando aqui, São Paulo não está falando aqui diretamente da pessoa do diabo, né? Ele está falando de uma pessoa humana que está inspirada pelo diabo, pelo espírito maligno, não é? Por isso ele diz, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então, Satanás estará inspirando esse indivíduo que está tentando se parecer com Deus, assentando-se no templo de Deus, não é? Mas vamos em frente então aqui para nós irmos aproveitando o nosso tempo, não é? Como vocês sabem, estão acostumados, a mensagem que está em estudo aqui neste programa é o Éden Satânico. E nós vamos continuar a leitura desde o parágrafo 75. Mas antes de começarmos a leitura, então nós vamos ouvir uma canção de louvor, de adoração a Deus para o nosso enlevo espiritual, não é? Depois da canção que vamos ouvir, então nós voltaremos aqui no estudo da mensagem. O hino que nós vamos ouvir é O Segredo de Maria, e ele é cantado pelo cantor Elias Maia, não é? Vamos ouvir então e sermos abençoados e matarmos as saudades e recordarmos, não é? Ouçamos e meditemos. Uma noite alegre e fria, uma estrela em forma de cruz sobre Belém anunciava que era nascido o nosso Jesus. José sorria junto a Maria, vendo a estrela, Maria chorou. Diz a Escritura que um segredo em seu coração Maria guardou. Era manhã de um lindo dia, Jesus brincando uma cruz desenhou. Correu Maria, correu depressa e com cuidado a cruz apagou. Meio-dia, Jesus trabalhando, a sua sombra formou uma cruz. Correu Maria, correu depressa e se interpõe entre a sombra e Jesus. Uma tarde tão negra e fria,
Jesus morria pregado na cruz, e aos seus pés a dor sentia. Do seu segredo a mãe de Jesus. Por que choras, Maria, na tarde tão fria? Ela chora o segredo do seu coração. Ela chora o segredo da nossa salvação. Mulher, eis aí teu filho. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Está tudo consumado. Amém, amém. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Então agora nós vamos aqui no parágrafo 75 da mensagem O Éden Satânico, como nós já tínhamos anunciado e que está em estudo durante essas programações subsequentes, não é? Agora, porque vocês vão se lembrar também que na parte anterior, em outra programação, o profeta disse que Satanás, quando ele vier, ele não vai ajuntar um grupo de comunistas, a regimentar um exército de comunistas, não é? Um exército de bárbaros, de fascistas, não é? Para então poder atacar os filhos de Deus, atacar a igreja. Não, não será desta maneira. Podem ficar tranquilos que não será desta maneira. Ele vai vir com a mesma Bíblia, interpretando a Bíblia de uma maneira torcida para que as pessoas acreditem na mentira, não é? Então aqui, vamos no 75. Agora, por incredulidade, toda a palavra de Deus tem trazido a semente, incredulidade aqui, a toda a palavra de Deus, não é? Tem trazido a semente de impiedade no Éden de Satanás. Estamos agora entrando onde Satanás está tomando o trono como o anticristo num Éden desta terra, um Éden de pecado, religião pervertida. Então está ficando bem claro, não é? É através de uma religião pervertida, porque ele também é muito religioso, não é? Ele não começou na base de eu sou Satanás. É claro que não, né? Se ele chegasse para nós, qualquer um de nós dissesse, eu sou Satanás, sigam-me, ninguém o seguiria. Nem as piores pessoas do mundo o fariam, porque não vão querer seguir a Satanás, né? Então ele tem que vir de uma forma disfarçada para que possa enganar as pessoas, não é? Então ele não vem dessa maneira dizendo eu sou Satanás, eu sou um grande anjo. Não, nada disso, mas sobre a base da perversão da palavra de Deus. E assim é como ele tem trazido seu reino em cada era. E agora, nesta grande era enganosa, pronto para tomar seu trono por meio do seu povo, ele mesmo tem construído um Éden intelectual, educado e científico. Correto. Pregadores científicos, igreja científica, teologia científica, tudo é científico.
tudo está sob a base do conhecimento. A igreja completa está edificada sobre o conhecimento, não está sobre a fé. Então é bom que não se esqueça isto, que não se perca isso. Esse engano desse anticristo que se assentará no templo de Deus, parecendo Deus, querendo parecer Deus, ele vai trazer todo o engano científico. Então, ele não vai pregar a fé, né? Ele não vai pregar uma vida que creia em milagres, que creia na fé em Deus, que acredite nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nas palavras dos apóstolos e assim por diante. Ele vai trazer um pensamento de que você precisa ter um conhecimento intelectual a respeito de Deus, um conhecimento intelectual a respeito da Bíblia, né? Então, a igreja então fica sendo edificada sobre o conhecimento e não sobre a fé. Uma vez fui fazer uma reunião na igreja de um homem. Era um grande auditório no oeste, um bom homem, e ele negava estas coisas das quais falamos. Ainda assim, me caía bem. Quer dizer, o profeta está dizendo, esse homem negava todas essas coisas que nós pregávamos, que nós pregamos, aliás. Mas mesmo assim, ele era um bom homem e eu gostava dele, me caía bem, não é? Homem bom, um ancião. Quando sua congregação saiu, acomodava cerca de 6.000 pessoas. Quando sua congregação saiu no serviço da tarde, como que uns 1.500, todos eram intelectuais, bem vestidos. Eu me assentei ali e os observei. Ele pregou um bom sermão, o homem pregou. Então perguntou se alguém desejava aceitar a Cristo, que apenas levantasse sua mão. Ninguém levantou a mão, até que finalmente uma mulher levantou a mão. Ele disse, muito bem, agora você é uma cristã, e a preparou para o batismo. Então ela levantou a mão, ele disse, pronto, agora você se decidiu, você levantou sua mão, então agora, a partir de agora, você é uma cristã, né? E você já vai estar apta para o batismo. E então ele saiu, dedicou um menininho, beijou ao pequenino e fez uma oração sobre ele e despediu a audiência. Quando sua congregação saiu, toda gente boa, eruditos e educados, eu estava de pé ao lado para lhe dar um aperto de mão e desejar-lhe a ajuda de Deus, enquanto ele saía. E quando o fiz, aqui estava o meu grupo. Eles não lhe puderam deixar entrar, enquanto seu grupo estava ali. Aqui estavam os meus, em cadeiras de rodas, macas, camisa de forças, loucos e todos mais. Veem vocês a diferença? É isso.
Essa é a coisa da qual falo, vem, é algo diferente. Você já pensou, né? Ele foi naquela igreja, visitar a igreja, levou o grupinho dele, o irmão Brana, levou o grupinho dele para visitar a igreja, tudo, uma igreja que ao todo tinha 6.000 pessoas, e eu acho que naquele dia tinha umas 1.500 pessoas, né? E depois que terminou, ele dedicou um bebezinho e logo saiu ali, e o profeta estava certamente por perto ali da porta de saída, creio eu, não é? Para cumprimentar o irmão, o ancião ali, dar a mão para ele, desejar a bênção de Deus para ele, tudo. E ele disse, e o meu grupo estava ali, perto, junto comigo, por ali, né? Todos de cadeira de roda, loucos, em macas, perturbados, pobres, né? Viu só, né? Quem é que quer ficar do lado desse grupinho? Não é certo? Então, olha a diferença, né? E eles nem puderam entrar lá dentro. Não sei se é porque não cabia ou se é porque não houve gentileza da parte dos diáconos, no caso. Chegou um grupinho de irmãos de uma outra igreja nos visitar. Vamos arrumar aqui um lugarzinho para eles, e se não tivesse lugar, podia-se dizer aos irmãos da casa, por favor, vocês fiquem em pé, por gentileza, e deem lugar para os nossos visitantes ficarem assentados ali, e aqueles que já tinham suas cadeiras de roda não precisariam, não é? Quer dizer, não sei se foi por causa da falta de gentileza, ou é porque não cabia mesmo, mesmo que não coubesse, como seria um grupo pequeno, então poderia ter-se arranjado uma forma de os da casa darem o lugar para que eles entrassem e se assentassem. Mas não houve isso, né? Essa gentileza não. Quando por conhecimento científico podes fazer um evangelho entendido, ele crê em Jesus Cristo, não será condenado, porém, estes sinais seguirão aos que creem. Ele falhou em pôr isso aí. Vejam, ela creu em Jesus Cristo, está salvo. Aqui está escrito ela, talvez é erro de digitação, né? Está salvo. Se estes seguem ao crente e o que ouve a minha palavra, não apenas fazer algo, não ouvir com seus ouvidos, mas entendê-lo. Qualquer um pode ouvir. A prostituta pode ouvir e permanecer prostituta. Não é questão de ouvir com esses ouvidos naturais que nós temos, não. Ela pode ouvir a prostituta e continuar prostituta. Um bêbado pode ouvir, um mentiroso pode ouvir e permanecer mentiroso. Porém, aquele que entende e minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aí o tinham, e ninguém pode fazer isso se Deus não lhe pré-ordenou. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Amém. Tudo está na sabedoria e conhecimento prévio
de Deus, não no nosso conhecimento prévio, né? No conhecimento prévio de Deus. Ele vive só e não há ninguém que lhe diga o que vai fazer. Agora, por incredulidade e tomando toda a palavra de Deus, tem trazido uma semente de incredulidade, ímpio, pecado, ódio, e a morte eterna está nesta era pecaminosa e intelectual da igreja. Agora, o captaram? Neste dia é quando o mundo inteiro é religioso. Sabiam disto? O mundo completo é religioso. E nesta era religiosa, grandes igrejas em cada esquina, tudo, a coisa completa vem terminar em Satanás sendo adorado. Então, vai dando a volta, dando a volta, dando a volta e termina em Satanás sendo adorado. Aqui está, aqui mesmo na Bíblia, isto é certo. E neste seminário intelectual e teológico, que tem produzido uma pessoa intelectual que tem sido treinada como falar, que fazer, como fazer sua emoção e tudo como psicologia, 3 ou 4 anos para saber como tratar com a mente do homem. Vejam, deixa eu parar um pouco aqui porque isso é importante, viu? Para nós nos aproximarmos de Deus, não precisamos ir em seminário, não. Não precisamos ir em estudos de psicologia dados, ministrados por incrédulos. Tem pessoa que vive na igreja 10, 20, 30, 40 anos e não consegue chegar ao ponto de ter uma fé viva em Deus e em sua palavra. E às vezes valoriza mais qualquer tipo de reunião que são apenas reuniões intelectuais, não é? É o que o profeta está dizendo aqui. Quer dizer, o que nós ouvimos durante 10, 20, 30 anos não valeu nada. Nós ouvimos da palavra, ouvimos do profeta de Deus, não valeu nada, não nos converteu, não mudamos em nada. Depois vamos mudar com uma palestra de uma pessoa que nem é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, que nem crê na Bíblia, que às vezes diz que crê na Bíblia, mas daquela maneira que o profeta está dizendo aqui, maneira intelectual, não é? E não crê em profeta, não é batizado em nome de Jesus Cristo e nem nada. Então, veja isto como é sério, não é? Vejam, o Espírito de Deus não é algo que é instruído em você. É algo que é predestinado em você por mão do Deus Todo-Poderoso. Tuas experiências não podem ser instruídas ou ensinadas em ti. É predestinado pela mão de Deus. E o conhecimento prévio de Deus em ti. Isto é certo. Que Deus nos ajude, né? Eu vou parando aqui agora no parágrafo 83. Mas que Deus nos ajude então. Esse finalzinho aqui é muito importante para nós, né? Para nós, ao invés de sermos cristãos verdadeiros, cristãos da fé,
vamos crer em palestras, em palestrantes que não são nem sequer cristãos, na verdade. Religiosos todos são, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos agradecer em oração. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo, pelas bênçãos recebidas, pelas vitórias, pela palavra que o Senhor tem nos mandado, ó Deus, e eu peço misericórdia do Senhor em favor de todos. Eu peço a cura divina para os doentes, que eles sejam curados pela fé, imediatamente pela fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém agrada a Deus, seremos apenas crentes intelectuais mesmo. Que o Senhor Deus tenha misericórdia, abençoe nossos lares, nossas famílias, cada uma, cada casa, cada família, receba a libertação dos males, dos espíritos maus que invadem as casas. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, são expulsos esses males para a glória de Deus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus, chegamos ao final do nosso programa hoje. Pedimos a bênção do Senhor em favor de todos, que o Senhor Jesus Cristo dê-lhe a paz e a bênção dele, do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus.